anteriormente, Donald Trump ameaçou tomar a Groenlândia. Certo, então é isso, Donald Trump é só um idiota. Ele não planeja com antecedência. Porque antes dessa guerra no Irã, onde ele precisa da ajuda da OTAN, ele estava irritando a OTAN ao ameaçar tomar a Groenlândia. Então Donald Trump está completamente perdido. Ele é só um idiota, certo? Mas vamos supor, ok, que a invasão terrestre aconteça. O que vai acontecer? Bem, como eu já previ antes, se uma invasão terrestre realmente acontecer, antes de tudo, os Estados Unidos perderiam essa guerra, porque uma invasão terrestre fracassaria. E os iranianos preparam-se para uma invasão terrestre. Segundo, se os Imoa perderem, o Império Americano acaba ao ser expulso do Oriente Médio. Eles perderiam o petrodólar e os Imabanewa, dólar como moeda de reserva global. A terceira coisa é que a economia global entraria em colapso. Portanto, é evidente que Donald Trump é o pior presidente da história da humanidade. E ele é um completo idiota, você não acha? Com certeza ele é. Ok, mas vamos parar para refletir um pouco mais sobre isso. Certo, vamos utilizar a teoria dos jogos e considerar o seguinte. Mas e se, por algum motivo extremamente bizarro e inexplicável, Donald Trump realmente quiser perder essa guerra no Irã? E se ele, na verdade, quiser que o Império dos Estados Unidos entre em um colapso total? E se Donald Trump quiser destruir a economia global? Então ele seria um gênio, não é? Não é? Ele é um idiota porque vai destruir o Império Americano. Mas se ele realmente quiser destruir o Império Americano, então esse homem é o maior presidente americano de todos os tempos, certo? Certo. Então hoje vamos ter uma aula divertida. E vamos argumentar que, na verdade, Donald Trump é um gênio. Que, na verdade, todo esse caos é intencional. Que, na verdade, existe um plano por trás de tudo isso. Esse é o argumento que quero apresentar para vocês hoje. Então me diga uma coisa. Qual é o plano exatamente? O que está acontecendo por aqui neste momento? A primeira coisa fundamental a se notar é que o mundo inteiro obtém cerca de 20% de todo o seu suprimento de petróleo vindo diretamente da região do Oriente Médio. Provavelmente vou Ásia Oriental. Assim, a Índia obtém cerca de 6% do seu petróleo do Oriente Médio. O Japão obtém 75% do seu petróleo do Oriente Médio. Assim, o leste asiático depende fortemente do petróleo do Oriente Médio, mas como podem ver, também chega à Europa e também para os Estados Unidos. Assim, o mundo depende do petróleo do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG. Se essa guerra continuar, se forem usadas forças terrestres, todo o petróleo do Oriente Médio entrará em colapso. E JB Morgan declarou que até meados de abril o mundo ficará sem petróleo. Tudo bem? Isso é um verdadeiro desastre para o mundo inteiro. Mas é muito mais do que apenas necessidades energéticas, entendeu? Então isso, tchau. Devido às restrições impostas pelo Irã no Estreito de Hormuz, estamos enfrentando 7 grandes problemas de abastecimento. Sim, nós conhecemos petróleo e GNL. Estão sendo interrompidos, mas na verdade o problema é muito pior. Porque observe o fosfato, o amônio, o enxofre e a ureia. Trata-se da produção de alimentos utilizados principalmente para fertilizantes. Em outras palavras, se essa guerra persistir, os países não só ficarão sem energia, como também ficarão sem alimentos. Ok? Veja também isto. Para que servem o hélio e o enxofre? São utilizados em semicondutores. A produção de semicondutores. Usar hélio e ácido sulfúrico. Na produção de semicondutores, o que leva a IA. Em outras palavras, isto é, a guerra no Oriente Médio está impactando todos os aspectos da economia moderna. Se esta guerra continuar, a economia global poderá entrar em colapso. Mas, novamente, estamos partindo do pressuposto de que Donald Trump é um gênio e que tudo isso faz parte de seu grande plano. Então, qual é o plano dele? Muito bem, então, ok, sabemos que existe muito petróleo no Oriente Médio, certo? Mas, sabe, o petróleo não é tão raro quanto as pessoas pensam. O Canadá também possui muitas reservas de petróleo. A Venezuela tem o maior número de habitantes do mundo. Maiores reservas de petróleo, ok? A Rússia também possui muito petróleo. Ou seja, se o Estreito de Hormuz for fechado, se esta guerra no Conselho de Cooperação do Golfo continuar, isso não significa que o mundo ficará sem petróleo. Isso significa apenas que o mundo agora depende muito mais da América do Norte e da Rússia para obter petróleo. E assim a economia global agora se desloca para esse lado, para a América do Norte e para a Rússia, ok? Ou seja, os Estados Unidos iniciam uma guerra estúpida nos países do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, no Oriente Médio. Não tem como ganhar, mas ainda assim se beneficia, porque agora o mundo depende muito mais da América do Norte.
ok? Por que a Venezuela é importante? Porque os Estados Unidos assumiram o controle da Venezuela em janeiro, ok? E veja bem, o Canadá tem muito petróleo e Trump é ameaçando tomar o controle do Canadá, ok? Então, agora vejamos quem precisa do petróleo. Bem, este mapa mostra que, se você estiver no vermelho, estará consumindo mais petróleo do que exportando. E quem são esses países? Bom, eles são da Europa, ok? E elas são a Ásia Oriental, assim como a Austrália. Ok? Sim, eu entendo que Donald Trump é um idiota. Sim, eu entendo que ele vai perder essa guerra no Oriente Médio. Sim, eu entendo que ele vai destruir a economia global. Mas por alguma estranha razão, ele se beneficia disso. E os Estados Unidos se beneficiam disso. Porque agora, a Europa, a China, o Japão e a Austrália dependem muito mais da América do Norte em termos de recursos. Para a alimentação, para a energia, ok? Muito bem, vamos à comida. Certo, então o nitrogênio é importante para os fertilizantes, ok? Você precisa de nitrogênio para os fertilizantes. E como você pode ver, este mapa mostra que se você estiver na área azul ou azul clara, significa que você produz mais nitrogênio do que precisa e, portanto, o exporta. Se você não estiver no azul, então você está meio que ferrado, entendeu? Basicamente, esta área, especialmente esta área, ok? Europa, algumas partes da Europa, ok? Agora eles precisam de mais nitrogênio. E novamente, antes eles recebiam muito nitrogênio e amônia do Oriente Médio. E agora, onde eles são obrigados a obter o nitrogênio? Daqui e daqui, ok? Sim, eu sei que Donald Trump está perdendo essa guerra no Oriente Médio, mas a longo prazo, os Estados Unidos têm a ganhar. Ok. A última coisa que eu quero ver é água. Ok? A água é importante porque ela nos indica quais áreas são as mais estáveis. Basicamente, se você tem muita água, você é menos propenso a conflitos. Mas se você não tiver água suficiente, estará propenso a conflitos. Então, analisamos. Então, se você estiver vestindo azul escuro, está tudo bem. Não há com o que se preocupar. Se você estiver na área azul clara, você está em apuros. Então, se olharmos para esta região, a América do Norte, ela está bastante estável, porque há muita água doce. Se você observar a Rússia, verá que é um país bastante estável, com muita água doce. Mas se você for à África, estará em grandes apuros. Se você está na Europa, está em grandes apuros. Se você está no Oriente Médio, está em grandes apuros. Se você está no Sudeste Asiático, não está em tantos apuros, mas está em alguma dificuldade, certo? Então já podemos ver como esse mapa nos mostra onde no futuro, basicamente, Rússia e Estados Unidos, América do Norte, serão as partes mais estáveis do mundo, com mais recursos. E, portanto, são os mais resilientes, os mais estáveis, ok? Mas se você for para a África, Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático, verá que esses são pontos de conflito no mundo. Portanto, podemos esperar que esses locais se tornem muito mais instáveis com o tempo. Em outras palavras, tudo o que os Estados Unidos e a Rússia precisam fazer é manter a estabilidade e, em seguida, exportar recursos para esses locais. E adivinhe só. E então eles ganham muito dinheiro para si mesmos, ok? Então, repito, entendo que Donald Trump é um idiota. Entendo que essa guerra no Oriente Médio é uma estupidez, mas numa perspectiva de longo prazo da teoria dos jogos, os Estados Unidos saem ganhando com esse desastre. Considerando uma perspectiva de longo prazo, ok? Agora, olhando para este mapa, você pensa, bem, a China também está muito bem, não é? Tipo, a China tem muita água doce. O problema com a China, no entanto, é o seguinte. A China possui vastas áreas de água doce, das quais o Sudeste Asiático e a Índia dependem, ok? Portanto, existe muita água no Planalto Tibetano. O rio segue seu curso em direção à Índia e ao sudeste da Ásia. Se houvesse seca, usando a teoria dos jogos, podemos suspeitar que a China poderia querer ficar com a água para si, certo? Nesse caso, o Sudeste Asiático e a Índia ficariam muito irritados, ok? Portanto, este é um potencial ponto de conflito que devemos ficar atentos. Ok? Então parece que a China está estável, mas as áreas circundantes não são tão estáveis, e por isso a China será arrastada para um conflito. Certo, tudo bem. Vamos então resumir o que aprendemos até agora. Esses são os países com as maiores reservas de petróleo. Ok, Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Canadá, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Estados Unidos, Rússia. Certo, tudo bem. O interessante nisso é o seguinte. Esta guerra no Oriente Médio vai acabar com a produção de petróleo da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque, dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait. O que sobra? Isso deixa, Venezuela, Canadá e Estados Unidos, ok? América do Norte e Rússia, ok?
Agora, em seguida, vejamos quem tem que comprar petróleo. Vamos analisar quem compra petróleo. Bem, os Estados Unidos consomem muito petróleo, mas novamente tem seu próprio suprimento de petróleo. A China precisa importar grande parte de suas necessidades de petróleo. A China importa cerca de 75% de suas necessidades de petróleo. Índia, Rússia, Arábia Saudita, Brasil, Japão, Coreia do Sul, Alemanha. Certo, então China, Índia, Japão e Coreia do Sul importam muito petróleo. E de onde eles obtêm esse petróleo? Do Oriente Médio, certo? Então, se esses países não conseguirem obter petróleo do Oriente Médio, China, Índia, Japão e Coreia do Sul, vão precisar conseguir petróleo ou dos Estados Unidos ou da Rússia, certo? E por que isso importa? Bem, vamos analisar isso. Vamos ver quem possui a maior quantidade de títulos do Tesouro do ZEUA. Títulos do Tesouro. Basicamente, se você quer muitos títulos do Tesouro do ZEUA, isso significa que você está financiando a dívida americana. Os Estados Unidos têm atualmente uma dívida de 39 trilhões de dólares. É muito dinheiro, mas enquanto as pessoas continuarem comprando dívida nossa, enquanto quiserem comprar títulos do Tesouro americano, não há problema, ok? É um esquema Ponzi. Ok. Então vamos analisar isso. Quem são os maiores titulares de títulos do ZEUA? Dívida, Japão, China, certo? Taiwan, Singapura, Hong Kong, Índia. Ok, então tudo isso é Ásia. E já dissemos que a Ásia precisa de muito petróleo do Oriente Médio, certo? Agora, vamos olhar para outros. O Reino Unido é o segundo, certo? O Reino das Ilhas basicamente também é só a Europa. É uma operação de mineração, certo? Bélgica, Luxemburgo, Canadá, França, Irlanda, Suíça. Esses países são Europa. E de novo, para onde dissemos que vai a maior parte do petróleo do GCC? Vai para a Ásia ou para a Europa? E agora, por causa da guerra estúpida no Oriente Médio, Ásia e Europa são obrigadas a comprar petróleo da Rússia ou dos Estados Unidos. E isso é importante. Isso é importante porque anteriormente havia o medo de que esses países parassem de comprar títulos do Tesouro dos ZEUA. Porque a América está endividada demais. A economia americana é muito parecida com um esquema de pirâmide. Então existe esse grande medo de que a Europa e a Ásia se afastem do ZEUA. Dólar e mais em direção a francos suíços ou ouro. Agora, porque a Europa e a Ásia precisam de fertilizantes. Eles precisam de energia dos Estados Unidos e da América do Norte. Os Estados Unidos não precisam mais se preocupar com sua dívida, ok? Tudo bem? A dívida de 39 trilhões de dólares não é um problema, porque o mundo inteiro depende da América do Norte para obter recursos. A política pode continuar em vigor. Portanto, repito, Donald Trump é um idiota, mas ele é tão estúpido que se tornou um gênio. Ok, certo, agora você está tipo, espera aí, mas não pare, seu idiota. Onde ele conseguiria isso? De onde ele teria tirado essa ideia? Como você sabe fazer isso? E a resposta é porque Putin já provou que essa estratégia funciona na Ucrânia. Certo, então deixe-me mostrar como. Ok, então esta é a guerra na Ucrânia. E como vocês podem ver, as áreas em vermelho escuro são aquelas em que a Rússia está disputando território. O vermelho claro, o rosa, são áreas nas quais a Rússia quer conquistar território. Como vocês podem ver, a Rússia ainda tem um longo caminho pela frente. E já estamos há 4 ou 5 anos nessa guerra. O que significa que essa guerra pode durar mais 10, 20 anos. É um processo muito lento. E isso é bom para a Rússia. Sim, eu sei que a Rússia está perdendo muitos soldados. E eu sei que a economia russa está sofrendo. Mas essa longa guerra de atrito é boa para a Rússia. Por quê? Bem, porque antes de tudo, o que isso faz é permitir que a Rússia industrialize sua economia. Certo, permite que a Rússia concentre sua economia na produção de guerra. Certo, então o vermelho, como vocês podem ver, é a indústria total. Certo, e como vocês podem ver, ela vem crescendo desde que a guerra começou. Certo, a indústria geral também vem crescendo. Infelizmente, as indústrias que não são dominadas pelo setor militar, que não têm propósito de guerra, na verdade estão diminuindo. Certo, então parece que toda a economia russa está sendo reestruturada para uma guerra total, para uma guerra longa. E esse é o objetivo, esse é o propósito. Tudo bem, então vamos observar novamente. A cor rosa está representando as indústrias militares. O azul são as indústrias civis. E como vocês podem ver, o rosa domina completamente o azul. E a tendência é crescente, o que significa que é possível que, dentro de 4 ou 5 anos, a Rússia seja principalmente uma economia de guerra, industrializando-se para produzir armas e munições bélicas.
Especificamente, drones. Ok, estes são drones. Está tudo bem agora? É importante notar que, bem antes, logo nos primeiros meses deste conflito, a Federação Russa dependia fortemente da tecnologia de drones fornecidos pelo Irã. Certo. Mas o que acabou acontecendo com o passar do tempo foi que a Rússia começou a desenvolver sua própria capacidade de produção nacional e independente dentro do seu território, ok? Assim, as importações do Irã permaneceram constantes, enquanto a produção interna aumentou consideravelmente, o que indica que a economia russa está se industrializando para a produção de drones. E a Rússia está se preparando para travar uma guerra muito longa. Agora, a Rússia não só pode produzir seus próprios drones para a guerra, como também pode exportá-los para o Irã para lutar contra os americanos, ok? E aí você pensa, espere aí um minuto. Assim, a Rússia está convertendo toda a sua economia para a produção bélica, o que significa que a Rússia sempre estará em guerra. É isso que a Rússia está planejando? E a resposta é sim, é verdade. Ok? Então deixe-me explicar por que a Rússia está planejando isso. Isso se chama Terceiro Plano de Roma, ok? E isso vem do livro de 1996, livro de 1996, Fundamentos da Geopolítica, ok? De Axel Erdogan, que eu considero um dos pensadores geopolíticos mais inteligentes vivos hoje, certo? E o argumento dele é o seguinte. O argumento dele é que esse momento unipolar de domínio americano vai desaparecer porque há foco demais no secularismo, individualismo, liberalismo. E essas ideias destroem a comunidade. Essas ideias são anti-humanas. Então, eventualmente, a sociedade ocidental, a civilização ocidental vai colapsar porque seus valores são abomináveis. E quando esse sistema ruir, Moscou terá a oportunidade de se tornar a terceira potência. Roma, tudo bem? Falaremos mais sobre isso no futuro. Mas o que é genial em Dugin é que ele reconhece que, quando o mundo entrar em colapso, tudo o que a Rússia precisa fazer é manter-se estável e resiliente. Enquanto permanecer unido, coeso, tudo ficará bem. Ok? Porque, à medida que essa ordem global entra em colapso, à medida que a economia global entra em colapso, todas as outras sociedades enfrentarão um colapso eterno, como os Estados Unidos, ok? Assim, ele prevê uma guerra civil nos Estados Unidos com a esquerda e a direita entrando em guerra umas contra as outras, ok? Ele prevê o colapso da China, ele prevê o colapso do Oriente Médio, ele prevê o colapso da Europa. Portanto, todos esses lugares estão entrando em colapso. Basicamente, se você é o principal pilar da economia global, está muito mais suscetível ao colapso do que se não for. Então, o que Dugin diz é o seguinte: a estratégia é, antes de tudo, a Rússia precisa se manter coesa. Ela precisa defender seu território. Precisa unificar seu povo através do nacionalismo, através da religião, através da fé. E então, o que a Rússia precisa fazer é identificar aliados que apoiem a visão russa. E esses aliados poderiam incluir o Japão, Vietnã, Índia e também o Irã. E então, ao unirem forças, tornam-se um bloco comercial em si mesmos. Esta é a era das armas nucleares. Vocês não querem entrar em guerra uns contra os outros, mas esta é também uma era de colapso. Contanto que vocês consigam manter a coerência e defender suas fronteiras, vocês sairão ganhando. Ok? Essa é, portanto, a ideia de caminhar rumo à guerra. Porque a guerra tem o poder de unificar a imaginação e as crenças do povo da sua nação. Assim, usar a guerra para aumentar o nacionalismo, a religião da sua sociedade, permitirá que você enfrente a tempestade de forma mais eficaz. Essa é a grande visão de Alexander Dugin. E, na minha opinião, ele está absolutamente correto. E a Rússia está caminhando nessa direção ao invadir a Ucrânia. Portanto, a invasão da Ucrânia não foi uma resposta à OTAN. A invasão da Ucrânia visava implementar essa grande visão para a criação da Terceira Roma, permitindo que a Rússia sobrevivesse ao iminente colapso da ordem global. Melhor do que qualquer outro. Assim, ao assumir o controle da Ucrânia, vocês agora controlam 1/3 dos carboidratos do mundo e grande parte da energia mundial. Assim que você controlar a Ucrânia e o Mar Negro, poderá exportar sua energia e seus alimentos para a África, para o Oriente Médio, para a Europa, para a Ásia. Ok? Essa é, portanto, a grande visão para a Rússia. E, novamente, na minha opinião, isso faz muito sentido. O mundo está entrando em colapso e, por isso, você precisa construir uma fortaleza. É preciso ser autossuficiente para resistir à tempestade. Então, diante disso, os Estados Unidos pensam: bem, nós também podemos fazer o mesmo, certo? Assim, o grande plano para a América é algo chamado OTECNATE, ok?
Desculpe, há algo que discutiremos mais adiante, certo? Mas antes, quero apresentar essa ideia para vocês. O TechNate. E o TechNate é algo muito simples. É a ideia de que, sabe de uma coisa? Sim, o mundo está entrando em caos, o mundo está colapsando, mas a América do Norte é autossuficiente. Certo, então, nos últimos meses, Donald Trump tem arrumado confusão com a Dinamarca por causa da Groenlândia, não é? Ele vem ameaçando o Canadá, o México, a Colômbia, a Venezuela, Cuba, Honduras e a Nicarágua. Por que ele está fazendo isso? Porque todos eles fazem parte da grande visão para uma América do Norte maior. Ok, o quê? Peter Hegseth chama a grande América do Norte de o TechNate. Tudo bem? E esta é uma resposta à terceira Roma de Moscou. Se Moscou vai construir essa grande aliança para enfrentar a tempestade, então os Estados Unidos não têm escolha a não ser também construir essa grande aliança para se proteger na tempestade que está por vir. Tudo bem? Então, o que Donald Trump reconheceu é que Putin está certo. O mundo está desmoronando. Não há nada que possamos fazer para salvar o mundo. Então, vamos apenas acelerar isso de uma forma que permita que os Estados Unidos se beneficiem desse colapso. Assim, ao colapsar o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, e o Oriente Médio, a Ásia e a Europa tornam-se dependentes das exportações americanas e norte-americanas de energia e fertilizantes. Isso lhe proporciona os recursos e a motivação para criar o tetanato, essa economia autossuficiente. Faz sentido? Certo, ok. Tudo bem. Então vamos resumir. Certo, então em